damos feedback a uma pessoa, tendemos a usar a palavra mas. No vídeo de hoje eu vou explicar porque ao usar a palavra mais, você na verdade despotencializa a pessoa, despotencializa os talentos e a unicidade dela, trazendo um impacto negativo e fazendo com que o seu feedback, ao invés de ajudar a pessoa a evoluir, na verdade, faça com que a pessoa se desanime e se sinta numa situação de insuficiência. Eu sou Virginia Hag, especialista em neurociência e psicologia cognitiva, mestre em economia e a única brasileira certificada em imunidade à mudança no Instituto Minds at Work nos Estados Unidos, com o professor Robert Kegan, ganhador do Prêmio Tribeca de Inovação Disruptiva. Se você gosta de vídeos sobre desenvolvimento de soft skills, nos siga e nos acompanhe, porque toda semana nós estamos lançando vídeos que vão lhe ajudar a se desenvolver cognitivamente, emocionalmente, se tornando uma pessoa muito mais realizada e um líder de maior impacto. Feedbacks são considerados universalmente uma base fundamental para as pessoas evoluírem. Afinal, através dos feedbacks, nós reconhecemos quais são os nossos talentos, também percebemos quais são os impactos dos nossos comportamentos, pensamentos e da nossa comunicação sobre os outros, pessoas que muitas vezes são diferentes de nós, e assim nós podemos medir e avaliar com esse tipo de pessoa eu consigo esse tipo de impacto, com outra eu já não tenho, e daí eu preciso modificar também a minha forma de atuar com essas pessoas. E terceiro, e também os feedbacks nos ajudam a evoluir em cada nova fase da nossa vida, frente a novos desafios. Mas, em geral, o que nós fazemos? Quando nós vamos dar feedback, nós costumamos começar com um elogio, vamos elogiando a pessoa e depois a gente coloca o ponto que a pessoa precisa se desenvolver. E dentro dessa lógica, o que a gente acaba fazendo? A gente diz, você é uma pessoa muito talentosa, você é uma pessoa muito organizada, etc. Mas você, por exemplo, é muito intenso. Vocês notam que isso acaba dando, ao usar a palavra mais, a gente passa uma noção para a pessoa que ela não é perfeita, que ela está insuficiente, que ela precisa melhorar e às vezes melhorar naquilo que ela considera que é a unicidade dela, que é o ponto forte dela. E isso faz com que a pessoa, de fato, acabe murchando, ao invés de se potencializar. E o nosso feedback acaba tendo um efeito negativo. Vamos a um exemplo. Digamos aqui o caso do Anjo, caso fictício. Ele é gerente de qualidade de uma importante organização, um profissional de muitas entregas, com velocidade, com objetivo. E o seu chefe, quando vai dar o feedback para o Anjo, diz o seguinte: Anjo, você tem alta performance, mas, olha só, ele está usando a palavra mas algumas pessoas o consideram muito intenso. E o Anjo, imediatamente, o que acontece com o Anjo? Ele murcha, porque, aquele é o talento dele, o nível de energia, a paixão que ele traz para as coisas. E algumas pessoas o consideram muito intenso. É óbvio, as pessoas têm níveis diferentes de energia, de intensidade. Então, para pessoas que são mais conservadoras, de repente uma pessoa com mais nível de energia sempre vai ser vista como uma pessoa de muita intensidade. Olha o que o Ângelo responde para o chefe dele. Ele diz assim: poxa, que bom que as pessoas me consideram intenso, porque isso significa que eu estou vivo. Vocês podem ver pela pronta resposta que ele dá ao chefe dele, ele fica chateado com esse comentário, porque ele não é um comentário que de fato potencializa o que ele tem de bom, que é essa intensidade, que é essa paixão. Vamos tentar ver como é que isso pode ser refeito, como é que o chefe do Ângelo poderia ter feito, os mesmos comentários, pontuar as mesmas questões, mas sem usar a palavra mas e assim sem murchar o Ângelo, potencializar o desenvolvimento do Ângelo, empurrar o Ângelo para onde ele de fato ele precisa ir. Vamos lá?
Anjo, você tem alta performance, muita paixão. Nos próximos meses, seus desafios na área aumentarão. Você terá mais interfaces com outras áreas. É importante que neste processo você dê espaço para as outras pessoas. Procure escutar mais os outros, sintetizar mais as falas dos outros e aproveitar as falas dos outros, pontuar as falas dos outros. Assim, procure não assumir o protagonismo logo de cara, dê espaço para os outros. Com isto, você vai conseguir observar mais o que cada um pensa sobre esse projeto e como cada um vai responder às necessidades desse projeto e realmente conectar as pessoas e se posicionar como alguém que está ali para facilitar o processo e não sempre ser aquela pessoa que está de repente assumindo o protagonismo em todos os momentos, né? Vocês estão vendo que só de mudar, de refrasear, né, os comentários que ele está fazendo, ele está dando oportunidade, de fato, ao anjo dele se desenvolver outras habilidades. Ele é um cara muito intenso, de excelente performance, está sempre puxando as ações, excelente, mas às vezes a gente precisa, num projeto que envolve muita gente, a gente também precisa dar espaço para os outros, para que os outros também assumam suas responsabilidades, assumam o protagonismo, né? Então, assim, o anjo com certeza vai conseguir drenar melhor a intensidade, dosar, regular, avaliar qual momento é importante e em que hora, qual é o momento dele escutar os outros e dar vez aos outros, ao protagonismo e a intensidade dos outros, mesmo que não seja tão grande como a dele, né? Essa questão de feedback é tão importante que eu já gravei um vídeo sobre isso aqui, né? Que se chama Feedbacks que realmente desenvolvem as pessoas. Vocês podem ver no link da bio, né? Para vocês poderem assistir já esse vídeo, né? Procurem praticar isso, né? E contextualizar as necessidades de desenvolvimento das pessoas. Por que é importante que a pessoa se desenvolva naquelas características? Quais as consequências que aquilo vai trazer para ela, em termos de carreira, e também para a organização. Se o anjo se conseguir regular melhor a sua intensidade, ele vai conseguir, né, dar mais espaço, empoderar mais as outras pessoas e também distribuir esse nível de intensidade dele com outras pessoas, que também esse é um processo importante, impactando muito mais aí dentro da organização. Vamos lá, pessoal, então melhorar os nossos feedbacks. Não use mais a palavra mas quando estiver dando feedback. Inclusive nos Estados Unidos tem uma campanha que se chama Don't But Me, ou seja, não use o mais comigo, né? Vamos preservar a unicidade, os talentos de cada um, respeitar essas diferenças e orientar as pessoas para que elas se desenvolvam em outras habilidades que elas ainda não desenvolveram tanto fortemente, né? Para que assim elas potencializem não só os resultados delas, mas também o resultado da organização.